O homem quer. O homem quer o projeto Volta Pantera. Luiz Henrique no Botafogo. Gabriel de Alba, dono da GDA Luma, gestora da SAF Botafogo, vai abraçar o projeto Luiz Henrique no Botafogo. Presidente João Paulo Magalhães Lins também já falou que aprova o retorno do Luiz Henrique. É o Botafogo encampando esse projeto, abraçando a campanha do retorno do Luiz Henrique nessa temporada. Rapaz, chega até a arrepiar, porque esse vai mudar realmente o nível do Botafogo no Campeonato Brasileiro. Esse vai mudar. Até o momento, é o jogador que não tem como esquecer, porque entra substituto, sai substituto, ninguém chega nem 10% do que Luiz Henrique jogou em 2024. Rapaz, era o que a gente estava esperando. Era o que a gente precisava ouvir. Para não ser só uma consulta, uma formalidade, um desejo do torcedor. Não. Precisava ser realidade. E para ser realidade, o Gabriel de Alba tem que encampar o projeto. E que bom que é uma ideia a contratação do LH, tanto do social quanto da SAF. Agora é fazer acontecer. E essa reunião do Botafogo com o Zenit para entender quais são as condições, plano A, plano B, enfim, plano C com o Fluminense. Mas para entender o que o Botafogo pode fazer para poder repatriar talvez o último grande jogador, camisa 7, que fez história. Não só esteve no Botafogo, que fez história com a camisa do Botafogo. Maravilha, notícia boa. Agora, se tem coisa feliz para falar, não vou dizer que tem coisa infeliz, mas a gente vai falar de um infeliz, né? Rapaz, como deve ser uma pessoa amarga. Acho que nem a mulher desse cara deve aguentá-lo, rapaz, o tal do BAP. Que sujeitinho infeliz, cara. Meu Deus do céu. Mas deixa pra falar de coisa ruim daqui a pouquinho. Quero falar de coisa boa, Gervando aqui. Obrigado, meu filho. Ó, chegou, hein? Chegou. Essa é a garrafa da Go Case do Dia dos Pais, né? Minha filha vai me dar de presente, né? Quantos pais fazem isso, né? Compram os próprios presentes. Mas a Go Case está com uma promoção muito bacana, que é a garrafa Fresh, mas personalizada. Olha só que bacana ficou a minha. Ó, eu e minha filhota aqui no jogo do Botafogo. Pô, muito maneira, muito maneira. Agradecer a Go Case aí, muito maneira mesmo, né? E aí vai ficar como presente que a minha filha vai me dar com o dinheiro do meu bolso, claro, né? Eu recomendo muito, gente. Uma garrafa dessa, site inteiro com 70% de desconto, a partir de R$ 99,00 uma garrafa dessa, você usando o nosso cupom GOGLORIOSO, você ainda paga mais barato. Pô, não perca essa oportunidade. Presenteie-se, como eu fiz comigo mesmo. E também pode presentear seu pai com uma foto de vocês na garrafa da Go Case, tá certo? Bom, não esquece, cupom GOGLORIOSO. Gente, vamos lá. Projeto Luiz Henrique. É o tema do canal Gigante Glorioso. O dia inteiro eu tô falando sobre o Luiz Henrique, né? E não só eu, vários colegas da mídia independente também, né? Porque é uma realidade. Se fosse boato, se fosse sondagem, suposição, não estaria todo mundo falando sobre isso, né? E o nosso querido Matheus Medeiros, né, que também faz um trabalho muito bacana, com seus contatos, né, ele trouxe a informação de que o João Paulo Magalhães Lins, que também fala pelo Gabriel de Alba, né, que ambos vão comprar esse barulho, vão comprar essa ideia, que o Botafogo realmente está empenhado em tentar essa negociação para repatriar Luiz Henrique. É claro, né, que isso passa também, eu acho que principalmente, vou usar o também, o principalmente, não unicamente, tá? Porque tem gente que tá falando assim, isso passa unicamente pela venda do Danilo ao Zenit e o Danilo não quer, então acabou o sonho. Não é assim, não. Passa principalmente, tá, pela negociação envolvendo o Danilo. O Zenit quer muito o Danilo, é um sonho antigo da equipe russa.
E o Danilo é do Botafogo. Então, nesse momento, a questão, acho que é muito mais convencer o jogador de que pode ser uma boa atuar no futebol russo, até porque a notícia boa também, né, que vai fortalecer certamente esse mercado, é que a UEFA está fazendo uma revisão dessa punição aos clubes russos de não participar de torneios continentais. Isso muda bastante o panorama. Aí muda mesmo o panorama, porque jogando num time da Rússia, mas estando visível, não invisibilizado, passa a ser um horizonte. Né? Mas a grande questão agora é o Botafogo entender quais seriam as condições do Zenit para que essa negociação acontecesse. Haverá aporte, já falamos sobre isso, e o Gabriel de Alba, segundo o Matheus Medeiros, entendeu o que a gente está falando desde o início do dia, né? Que o Luiz Henrique não é um gasto esportivo. O Luiz Henrique, ele é um investimento esportivo. O Luiz Henrique, ele potencializará certamente ganhos esportivos e ganhos financeiros. O sócio-torcedor, por exemplo, escreve aí no chat. Você certamente que está assistindo esse vídeo voltaria a ser sócio-torcedor. Você que deixou de ser sócio-torcedor, certamente voltaria. Até para ver o Luiz Henrique jogar. Que era uma, como é que eu posso dizer, cara? Uma atração. Você ia pro Newton Santos ver o Botafogo, mas também ia apreciar o futebol do Luiz Henrique. Era isso mesmo. O torcedor saía gargalhando, né, com dos dribles, olhava pro lado, gargalhava, abraçava, nem conhecia a pessoa, tal. Isso, meu pai, que tem 84 anos, me conta que na época do Garrincha era muito comum isso, né? O torcedor ir para distensionar, a época da distensão do botafoguense. Era extravasar, rir, se alegrar. E o Luiz Henrique trouxe muito isso pra gente, uma torcida tensa por natureza, que é do Botafogo. Essa tensão que também vem de Heleno de Freitas, né? Mas o torcedor do Botafogo ficou tenso de novo, pós-Garrincha. E o Luiz Henrique serviu pra gente extravasar muito, né? E é importante o Gabriel de Alba e o João Paulo Magalhães Lins, que hoje está à frente da SAF, né, com 51% das ações, entenderem que o retorno dele não só evita que um rival possa repatriá-lo, como reafirma a identidade do Botafogo no mercado. Agora tem gente que está incomodada, né? Tem gente que está incomodada com qualquer movimento. Eu já sabia que isso aconteceria, tá? Esse senhor, infeliz senhor, né, chamado BAP, não sei nem se tem nome, ele... acho que nem a família dele deve aguentá-lo, cara. De tão insuportável que o cidadão é. O cara tá tentando atrapalhar a venda da SAF do Vasco pro Lamáquia com medo de Leila assumir Vasco e o Vasco voltar a dar pancada no Flamengo. Meu Deus, que baixa autoestima, meu filho. Não se garante não, cara. Tem que anular os outros para poder brilhar. Sempre fizeram isso, né? Sempre fizeram isso. O Bandeira de Melo pode ser muito competente, mas não fosse a ajuda do Poder Judiciário para anular penhoras enquanto os outros estavam sendo sufocados por penhoras, o Flamengo não estaria onde está hoje, não. Estaria numa M, num buraco sem fim. Essa é que é a grande verdade, tá? Então, muito bonito bater palminha pro projeto, tal, do Bandeira. O Bandeira de Melo é muito competente mesmo, mas não fosse a ajudinha. Então agora, BAP querendo que a CBF reveja essa questão do fair play financeiro, das regras, do regulamento, porque tem muito clube querendo burlar. Tá fazendo provavelmente referência indireta ao Botafogo, né? Ao Botafogo. Porque a campanha dele para assumir o Flamengo, a presidência do Flamengo, foi imitar o Botafogo. Ele só falava do Botafogo. Tudo era o Botafogo. Então a campanha dele se baseou nisso. O torcedor do Flamengo ficou com raiva do Botafogo, o Botafogo ganhou tudo. E ele foi lá para imitar o Botafogo. É que é o Almada, que é o Luiz Henrique e tal. Não quer trocar de camisa não, cara? Eu sei que você tá infeliz aí, né? Porque que tipo de cidadão é esse, rapaz? Que se incomoda com os outros, é com o Palmeiras, é com o Vasco, é com o Botafogo. Vai ser feliz com o seu time, cara. Então é esse tipo de picuinha, né, que o Botafogo vai enfrentar. Se trouxer o Luiz Henrique, então, os caras vão pirar.
aí a GDA realmente precisa se impor, né? Ele tem que se impor diante desse pessoal aí. Vamos ver. Eu fico feliz que pelo menos nós estejamos tentando repatriar um jogador tão identificado com o Botafogo. Se vai conseguir ou não, aí o tempo é que vai dizer. Bom, mais notícias, mais com I, né? Não mais notícias, péssimas notícias, não quero não. Mais notícias do Botafogo, qualquer coisa a gente volta num vídeo curto, ou amanhã, aqui no Plantão Glorioso. Beijo grande, saudações alvinegras, fui.